A Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 44, nos versículos de 1 a 34. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco do mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. O mais novo era Benjamim, o irmão caçula, o filho de Raquel, o irmão amado, eu tenho dito, irmão verdadeiro de José. E o administrador fez como José havia ordenado. Então, o administrador obedecia ipsis literis o que José mandava. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade e antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? A Bíblia diz que quem paga o bem com o mal nunca afasta o mal da sua casa. Isso quer dizer ingratidão, né? Lembra que no capítulo anterior, José ofereceu uma refeição, um banquete para seus irmãos, e eles beberam e ficaram alegres, né? Por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como então iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? A resposta foi bem lógica, foi bem coerente, foi bem verdadeira. 9. Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Olha só. Isso parece uma maldição, né? Como Jacó falou, se alguém encontrar os deuses, os ídolos do lar, ou com quem for encontrado os deuses, os ídolos do lar, será morto. E aí o que aconteceu depois? Raquel morreu no parto de Benjamim, né? Aqui ele está dizendo: se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Claro, soa como uma maldição, ou como uma profecia, ou uma promessa, uma garantia. Nós sabemos que isso aqui tudo foi criado por José, né? Faz parte de uma estratégia, de um estratagema de José. E claro, do próprio Deus para tratar com esses homens, para que eles venham a se arrepender e confessar, né, seu pecado, sua maldade. 10. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Então, ele falou como uma profecia, uma promessa, né? Uma palavra. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficam livres. Eles se apressaram e, tendo cada um posto o saco de mantimento no chão, o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. Então, eu falei para vocês no outro capítulo e não custa repetir. Então, começou pelo mais velho, Rúben,
Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Benjamim. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas e, tendo cada um carregado de novo seu jumento, voltaram para a cidade. Rasgaram as suas vestes, quer dizer, o desespero tomou conta deles. Tipo, eles ficaram desnorteados, né? Desnorteados. 14. Quando Judá, ó, Judá de novo, líder, Judá de novo, protagonista, Judá de novo, porta-voz. Incrível isso, né? Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. Então, mais uma vez se inclinaram diante do irmão, diante do sonhador. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Ai, ai, ai. Eu tô rindo porque isso aqui me soa como um teatro, como um personagem, né? Mas sim, era necessário e era importante que isso acontecesse. Então Judá respondeu. De novo Judá. Quem que deu a ideia de vender José? Judá. Será que foi ele que recebeu as 20 moedas de prata? Eu sempre pergunto isso, eu sempre penso isso. Será que ele ficou com todo o dinheiro do escravo? Será que ele dividiu com os irmãos? Será que foi por causa desse dinheiro que ele se afastou dos irmãos e foi se hospedar na casa de Ira e casar com uma cananeia e toda aquela história? Porque Judá tá grande agora, tá líder aqui. Ele conseguiu convencer o pai. E agora ele vai responder José. Que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Olha se isso não é para sublinhar. Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Tu vê quando tu não quer te justificar, tu não quer acusar os outros, tu não quer te explicar, quando tu reconhece, quando tu te humilha, quando tu te rende, quando tu entrega os pontos, quando tu não quer ter razão, bater boca, tu quer resolver, tu quer solucionar, tu quer parar de sofrer, tu quer confessar, tu quer te arrepender, tu quer virar a página, não sei como falar isso, tu quer mudar de vida. Sabe quando chega aquele momento? Hoje a gente fala muito girar a chave, virar a chave. É quando alguma coisa faz sentido, tu entendeu. E olha como ele faz. Que podemos dizer ao meu Senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Deus descobriu a nossa culpa. Tem algo que Deus não vê? Tem algo que Deus não sabe? Tem algum lugar que Deus não tem acesso, que Deus não conhece? Deus tudo vê. Deus tudo sabe, Deus tudo conhece, Deus está em qualquer lugar. Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Lembra que Jacó falou, Deus Todo-Poderoso, que Ele permita que vocês achem misericórdia diante do homem lá do Egito. Pois bem, Judá reconhece que Deus descobriu a nossa culpa.
como se algo que nós pudéssemos fazer fosse ficar escondido. Tudo que está escondido vai ser tornado público. Tudo que for feito em oculto será anunciado dos telhados. Não existe crime perfeito. Isso é o mal, isso é o pecado, isso é o engano. 17. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Aí aqui é mais uma prova, mais um teste. Porque na verdade ele amava Benjamim e ele queria ficar com Benjamim. Mas poderia ser também um teste, um blefe, né? Para ver o que eles iam fazer. Então Judá se aproximou dele e disse: eu já me emociono, porque ele vai abrir o coração agora. Presta bem atenção. Eu vou ler corrido, tá? Para tu entender tudo que ele vai dizer. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda sua ira contra este seu servo, pois o Senhor é como o próprio Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe. E seu pai o ama. Tu lembra no outro capítulo quando eu falei que José os entendia? Jacó amava Raquel. Jacó amava José. Jacó amava Benjamim. Era isso. Os outros eram os outros. Eram os outros filhos. Tu entende? E esse abandono, essa rejeição, essa questão, esse drama familiar era a causa de toda essa desavença, de toda essa inveja, de todo esse ciúme, de todo esse ódio. A raiz que brotava no coração desses homens era a rejeição. E aqui ele está dizendo: só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Eles tinham que pôr para fora aquela dor. Que o pai amava Benjamim e que o pai amava José. E eles não conseguiam ser amados por Jacó como José era, porque José era filho de Raquel, da mulher amada por Jacó. Às vezes, para tu ser curado, para tu ser liberto, tu vai ter que ir lá no fundo da tua dor, lá no fundo da tua ferida, lá na raiz, para entender onde tudo isso começou. E aqui, Judá, o líder, né? Eu que estou dizendo isso, o porta-voz, o representante dos irmãos, está conseguindo externalizar. Lembra que ele falou que Tamar era mais justa que ele? Ele estava vindo num processo de cura, de libertação, de salvação, de arrependimento. Porque ele está conseguindo resumir bem, hein? Explicar bem. Só ele ficou de sua mãe
e seu pai o ama. Então o Senhor disse a estes seus servos: tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então, o pai não morreu quando José foi dado como morto, desaparecido. Mas ele se entristeceu e se apegou muito mais ainda a Benjamim. Agora, Benjamim está sendo tirado dele. E os filhos que foram o causador da morte, né, de José, agora vão ser curados, salvando e protegendo, resgatando Benjamim. E aí que eu falo para vocês da ironia de Deus, do bom humor de Deus, do senso de humor de Deus, de que aquele que engana, ele é curado, vamos dizer assim, liberto, quando ele é enganado. Aquele que feriu, aquele que traiu, aquele que abandonou, ele é curado, resgatando, protegendo, salvando. Sim, sabemos que Benjamim era mais novo e que Benjamim talvez não tivesse a mesma personalidade de José, né? Mas é uma dor, é bem forte isso. Vamos ver, eu me perco. Ele morrerá. 31, né? Vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza, à sepultura. Não, acho que eu pulei, gente. Onde é que eu tô? Me perdi. Ai, gente, acho que eu me perdi. Porque não podemos ver a face do homem se esse irmão não for conosco. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai? Trago. Ai, eu amo, desculpa. 21. Ai, é que eu choro. Só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Tá, desculpa, pessoal. 21. Então o Senhor disse a estes seus servos: tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos. Porque, agora sim, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então, Judá foi correto, foi fidedigno. Ele falou exatamente a história toda, contou toda a história, ele contou direitinho. 27. Então nos disse o seu servo, nosso pai. Vocês viram quantas vezes ele falou nosso servo, nosso servo, nosso servo, meu senhor, senhor. Quer dizer, honrando, se humilhando, né? Bem diferentes, transformados. 27. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Então aqui também é emocionante, porque eu tenho dito para vocês desde Adão e Eva que a palavra de Deus é: deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E Deus os abençoou. Então, a bênção de Deus está em um homem e uma mulher. Um homem que ama a sua mulher. O marido deve amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja.
A igreja é a noiva de Cristo. Cristo se entregou pela igreja. Então, esta figura ela é representada no casamento. Então, o homem, ele ama a sua mulher. Ele tem a sua mulher. E aqui, Judá, que aprendeu na carne, porque casou com uma cananeia, que teve 3 filhos, 2 morreram porque eram maus. Aí o terceiro, ele quis proteger, né? Aí ele enganou a nora, Tamar. Aí, lembra da história toda? Então, ele está sendo aqui confrontado. Ele está tendo que falar que Jacó teve uma mulher. Vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Jacó não escondia que a mulher dele era a Raquel. E ele tinha 4. Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Mas sabe quem que era a mulher dele? Raquel. E sabe quem eram os filhos dele? José e Benjamim. E Judá tem que reconhecer isso, né? Isso deve doer demais. Isso deve ser dilacerante, né? Vocês sabem que minha mulher me deu 2 filhos. Ele tinha 12 filhos. Mas a mulher que ele amava tinha dado 2 filhos para ele. Então eu fico pensando, Isaac e Rebeca é o casal que a Bíblia mostra, né? Isaac de Rebeca, Rebeca de Isaac. E os outros todos tiveram desencontros, questões. E aqui nessa expressão, vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Não sei se tu concorda, mas eu vejo um resumo aqui. Eu vejo a explicação, o entendimento de tudo, de toda essa desavença, de toda essa confusão, de toda essa inveja, de todo esse ciúme, de toda essa falta de amor, essa rejeição, tudo isso, nesse verso aí. Vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse, certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Aí eu tenho que falar aqui para vocês que às vezes nós nos apaixonamos pela bênção e esquecemos o abençoador. Que nós ficamos tão fascinados, encantados com a criatura que esquecemos do Criador. Então sim, Jacó amou muito Raquel e ela morreu. Ele amou tanto José e José foi tirado dele. Amou tanto Benjamim e agora Benjamim está longe dele. Sabe Isaac, o filho da promessa, que Abraão estava pronto a sacrificar? Aquilo que é mais importante para ti já está aos pés de Jesus? Tu já colocou tudo diante de Deus? Ou o Senhor vai ter que te tirar? Vai ter que te pedir? Tu vai ter que perder? E Jacó está sendo provado. Israel está sendo provado. É como se não acabasse, né, os testes. E nós não podemos esquecer que Jacó enganou seu pai Isaac. E agora os seus filhos estão o enganando de novo, e de novo, e de novo.
Vamos continuar, gente. Eu acho muito sério isso aqui, porque a maior parte dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas questões, vem do ambiente familiar. Vem dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, das nossas irmãs. E sempre que a gente consegue enxergar, visualizar, discernir a cura, a libertação, a perdão, a restauração, a restituição, a vida. E aqui está acontecendo isso, e isso é forte, e isso é importante, e isso pode nos ensinar muitas coisas. Vamos ver se eu não vou me perder de novo. Tá, aí ele fala da tristeza, né? Que ele vai descer os seus cabelos brancos com tristeza à sepultura. 30. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos vão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Então, eu percebo que Judá está se arrependendo. Porque ele está fazendo de tudo para argumentar para o poderoso lá do Egito, para o governador do Egito, para José, para o seu irmão, né? Que ele não sabe ainda, mas ele tá querendo proteger o pai dele. Eles já causaram tanta dor pro pai dele, né? Para Jacó. Eles já envergonharam, eles já entristeceram, que eles não podem, eles não imaginam que ele sofra por causa de Benjamim. Tudo de novo, né? E aí tem essa expressão muito forte: alma do pai, alma do filho. A alma do meu pai está ligada com a alma dele, com a alma do filho de Benjamim. O amor, né? Muito forte. 32. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Então agora, nada mais importa para Judá. Judá, eu entendo assim, se arrependeu, se converteu, caiu na real. Ele está disposto a se sacrificar, a pagar o preço, ficar no lugar de Benjamim, se tornar escravo, assumir a culpa, porque ele não está sabendo que tudo isso foi o próprio José, com a ajuda do administrador, que armou todo esse teatro, toda essa situação. E sim, ele não quer causar esse desgosto, essa tristeza, essa morte em vida para Jacó. Então, ele quer assumir o lugar de Benjamim. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderei ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Então, ele quer livrar Benjamim, ele quer poupar o seu irmão e o seu pai. Ele quer ser instrumento de cura. Eu acho
que Judá se converteu, se arrependeu. Esse foi o capítulo 44 de Gênesis. Não perde o de amanhã. Se tu gostou, curte, comenta e compartilha.